Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Tem dia para tudo, ou quase tudo. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Higienização das mãos. A gente ouviu muito isso durante a pandemia de Covid-19, que começou há pouco mais de 5 anos. Mas essa data existia bem antes da pandemia. Reservar um dia para conscientizar a população a lavar bem as mãos foi uma iniciativa tomada já há algum tempo pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Empurrada pela pandemia, a mensagem colou. Hoje todo mundo sabe que as nossas mãos são responsáveis por boa parte dos casos de problemas de saúde, como diarreia, gripe, resfriado, lesões na pele e, claro, Covid-19. Afinal, usamos as mãos para praticamente tudo: escovar os dentes, digitar mensagens no celular, dirigir o carro e sintonizar o rádio no Conexão Senado. Mas as nossas mãos, tão úteis no nosso dia a dia, escondem um perigo. Elas carregam fungos, vírus, germes e bactérias que podem transmitir doenças. E é por isso que os especialistas não cansam de repetir: lavar bem as mãos é a ação mais eficiente para o controle de infecções. Então, como se faz uma higienização das mãos caprichada? A primeira coisa é molhar as mãos com água corrente. Depois, passe sabão nas mãos e chegue com a espuma até o meio do antebraço. Em seguida, é preciso esfregar a espuma entre os dedos, costas das mãos e unhas. Faça isso por pelo menos 20 segundos. O próximo passo é enxaguar as mãos e os braços em água corrente. Por fim, seque bem as mãos e os braços, de preferência com papel toalha. E aí, achou complicado? Olha, de início você pode estranhar um pouco, mas tente criar esse saudável hábito de lavar bem as mãos. Invista esse tempo, que é de alguns segundos, para deixar suas mãos livres de bichos que provocam doenças. Para dar aquele incentivo que falta para você aderir de vez à higienização das mãos, o que é mais complicado? Lavar bem as mãos do jeito recomendado ou ter que ir correndo para o hospital para tratar uma infecção? Hashtag Fica a Dica. Comemore a data de hoje, o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Adote de vez essa rotina. E aí, a grande homenageada vai ser a sua saúde. É isso mesmo, Anderson. E olha, realmente é uma rotina, né? Você tem que pegar o jeito e aí você acaba se acostumando com isso de uma maneira que você chega em casa, você já vai louco para lavar as mãos, né? Uma coisa assim, chegou em casa, lava as mãos, vai comer, lava as mãos. Antes de pegar no rosto, né? Tem até a musiquinha infantil, eu sei que você também tem filho que passou por essa música, né? O tal do lava a mão. Gente, todo mundo cantou isso na pandemia pra criançada, né? Pois é. E se você não tiver ali um banheiro às mãos, para poder lavar as suas mãos, carregue sempre um álcool gel, que é um substitutivo. Isso. É apenas uma medida paliativa para você higienizar suas mãos antes de comer, antes de pegar em alguma coisa, antes de cumprimentar outra pessoa. É verdade. E até quando você sai do banheiro, né? Às vezes você tá na rua, tá em um lugar que você sai do banheiro, não tem sabão, não tem... Passa aqui o álcool gel, né? Leva sempre ali na bolsa um potinho de álcool gel. No carro, né? A gente pegou essa mania na pandemia. Deixar um pote de álcool gel no carro. Você entra no carro, tava na rua, já limpa ali mais ou menos. Chegar em casa, você lava direitinho as mãos aí, usando a fórmula recomendada ali, entre os dedos, esfrega entre os dedos, nas unhas e tal, em cima da mão, enxágua até o meio do antebraço, certinho. Mas enquanto tá na rua, pelo menos usa o álcool gel, né, Anderson? Exatamente, isso vai evitar doenças para você e para quem convive com você também. E olha que legal, além dessa questão de higienizar bem as mãos, tem a questão do não tocar o rosto, né? Se você tá na rua, independente de ser época de frio, de ser época de Covid, de você estar preocupado em transmitir alguma coisa, você tá lá na rua, cumprimenta uma pessoa, pega na maçaneta da porta,
porta, faz tudo o que você tem para fazer. No celular, principalmente, o celular é super sujo, né? A gente não tem noção, né? Do tanto que o celular é sujo, que anda na bolsa, em cima da mesa, em qualquer lugar que você vá. Não passa a mão no rosto. A gente, sem querer, a gente coça o olho, passa a mão na boca, coça o nariz. Isso leva a sujeira que tá na sua mão, que você ainda vai limpar na hora que for ao banheiro lavar as mãos, você leva pro seu rosto. E aí sim, ela entra no seu corpo para fazer ali uma gripe, um resfriado, uma infecção. Uma infecção alimentar também que tem como porta de entrada a boca. É isso mesmo. Então vamos tomar bastante cuidado aí e criar esse hábito de lavar as mãos, né? Nesse Dia Mundial da Higienização das Mãos, muito legal pra gente criar esse hábito aí. Lavar as mãos toda hora. Toda hora é hora de lavar a mão. Vai comer, saiu do banheiro, chegou em casa, vamos lavar a mão, minha gente. Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento do Kuwait. Quando se fala no Kuwait, imediatamente pensamos em petróleo. É que este país árabe situado na região do Golfo passou a ter sua economia baseada na exploração das jazidas petrolíferas a partir da década de 30 e, em especial, depois da Segunda Guerra Mundial. O país oferece um alto nível de vida a seus 5 milhões de habitantes, que vivem num território de aproximadamente 18 mil quilômetros quadrados. O governo do Kuwait garante um sistema de saúde muito eficiente e o acesso à educação gratuita e de qualidade em todos os níveis. O território kuwaitiano, e especialmente a ilha de Failaka, abrigou uma antiga civilização há 5 mil anos, que mantinha uma estreita relação com as cidades da Mesopotâmia. Depois recebeu os gregos de Alexandre o Grande, os Seleucidas e os romanos. Há 300 anos, uma tribo proveniente da Península Arábica estabeleceu-se no território e fundou a cidade do Kuwait, capital do país, em 1710. A família Al-Sabah passou a governar em 1756 com a escolha do sheik Sabah bin Jaber como monarca. Desde essa época, só membros dessa dinastia ocuparam o trono, até o atual emir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. A estratégica posição geográfica do Kuwait fez com que o país prosperasse com o comércio, a pesca e as pérolas. Mergulhadores se dedicavam a buscar as pérolas no fundo do mar. Essa atividade foi abalada na década de 1920, quando os japoneses inundaram o mercado internacional com pérolas cultivadas artificialmente. No final do século XIX, em meio a disputas entre várias potências, o país tornou-se um protetorado britânico, mantendo sua autonomia em questões internas. Finalmente, em 1961, obtém a independência total do Reino Unido. Desde o início da sua vida independente, o
O Kuwait foi uma monarquia constitucional. Assim, o emir da época, o Sheikh Abdullah Al-Salem Al-Sabah, convocou eleições para a Assembleia Constituinte realizadas no dia 30 de dezembro de 1961. O Kuwait tem uma Assembleia Nacional formada por 50 parlamentares. Tanto homens quanto mulheres votam e podem ser votados. A campanha eleitoral é uma grande festa, pois os candidatos instalam tendas onde recebem os eleitores e explicam seus planos. Enquanto ouve os discursos, o público desfruta de verdadeiros banquetes. Claro que num país de alto nível de vida, ninguém vende o seu voto por comida. O monarca pode dissolver o parlamento, como foi feito em 2024 pelo atual emir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. O Kuwait destaca-se entre as monarquias do Golfo pela situação da mulher, que participa junto ao homem na construção do país nos mais diversos níveis e áreas. Há mulheres parlamentares, ministras, juízas e embaixadoras. Com uma economia mista, parte estatal e parte privada, o Kuwait rapidamente se desenvolveu, baseando-se na exportação de petróleo, gás e derivados. Mas em agosto de 1990, enfrentou um terrível desafio: a invasão de tropas iraquianas enviadas pelo ditador Saddam Hussein. Com o objetivo de controlar a riqueza do petróleo, Saddam anunciou a anexação do Kuwait ao Iraque. Uma ampla aliança internacional, encabeçada pelos Estados Unidos, deu um ultimato ao ditador e, no início de 1991, iniciou os ataques para libertar o território kuwaitiano, o que foi obtido no final de fevereiro desse ano. O Kuwait sofreu uma grande destruição e Saddam mandou queimar os 700 poços de petróleo kuwaitianos. Só no fim de 1991 que todos os incêndios foram controlados. Mas o país se recuperou e hoje é um exemplo internacional pela ajuda que dá às nações em desenvolvimento. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Produção musical Felipe Cafino, com sonoplastia de Eliseu Caires. Minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. O Palmeiras pode não ter mundial, mas hoje subiu de patamar. Tem um representante na bancada do 11 Minutos, o Anderson Mendanha.
Será que vai dar certo? Ô, Isaura. Será que vai dar certo? Um palmeirense, uma vascaína e um botafoguense baterem bola? É claro que vai dar certo. E a gente já chama agora o Pedro Pincer para completar nosso time. Bom dia, Pedro. Bom dia, Raquel. Bom dia, Anderson. Bom dia quem nos acompanha. Já vai meu primeiro protesto aqui. Eita! Meu time foi campeão ano passado, o Anderson não deu as caras o ano inteiro. O Palmeiras aparece líder, olha quem tá aí, né? Claro. Impressionante isso. Mas tudo bem. Bom Tráfico de influência. Olha aí. Chama o VAR. Ainda bem que assume, ainda bem. Bom dia, gente. Tudo bem? Como vão? Tudo jóia, Pedro. Você viu que ele já tá pedindo VAR, né? O negócio na juizada tá tão complicado que ele já tá pedindo VAR. Que é pra não se prejudicar aqui, né, Mendanha? Isso. Olha só, já vamos começar falando de matéria. As estratégias para o combate ao sedentarismo. A gente fala disso e depois a gente volta a tratar de futebol. Também a prevenção da obesidade foram tema de um debate na Comissão de Esportes. E o repórter César Mendes acompanhou a discussão e tem detalhes. O sedentarismo é um estilo de vida com pouca atividade física e baixo gasto calórico, aumentando o risco de doenças. Pessoas sedentárias passam grande parte do tempo sentadas, assistindo à TV ou usando o computador, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a América Latina é a região com o maior número de pessoas nesta condição e o Brasil lidera o ranking entre os países latinos, com 47% da população nessa situação. No debate sobre o tema realizado pela Comissão de Esporte, Kelly Poliani Alves, do Ministério da Saúde, disse que a solução do problema não se resume a comer menos e a se exercitar mais. Tem relação com a nossa cultura, com os ambientes onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, com a condição socioeconômica e com as políticas públicas que são desenvolvidas pelo Estado brasileiro, tanto pela União, pelos estados como os municípios. O presidente do Conselho Federal de Educação Física, Cláudio Boschi, revelou que o Brasil é o segundo país do mundo no número de estabelecimentos para a prática de atividades físicas, atrás apenas dos Estados Unidos. E revelou que uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz apontou que mais da metade dos brasileiros não pratica exercícios regulares. Há uma polêmica muito grande. Andar é atividade física, andar é atividade locomotora. Para poder ter um efeito maior, precisa de ter uma indicação normalmente feita por médico e uma orientação e execução feita por um profissional de educação física. A representante do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, Heloísa Vilela, citou uma pesquisa de 2017 do IBGE que mostrou que 14% dos entrevistados disseram não gostar de exercícios físicos. 20% não praticam por problemas de saúde ou idade avançada e 51% por falta de tempo. Para Heloísa, é preciso enfrentar a pandemia do sedentarismo com a cultura do movimento. Trazer esse debate aqui para essa casa, para as câmaras legislativas, para os municípios, mostrar a importância da política preventiva, ter-se a consciência de que o sedentarismo e a inatividade física são prejudiciais para a saúde. 54% dos óbitos são por doenças crônicas não transmissíveis. Roberto Nóbrega, do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, destacou a boa alimentação, a prática de 60 minutos de atividade física pelo menos 3 vezes por semana e de 7 a 8 horas de sono regular por dia e a atenção à saúde mental. Ele defendeu a dedução no imposto de renda das despesas com a prática de atividades físicas. Pois é, Pedro, a gente sempre bate nessa tecla, né? A questão da atividade física, como é importante a gente combater o sedentarismo, inclusive para prevenir doenças, né? Não é só para você se manter saudável, ficar com um corpo bonito, não é isso não. Para prevenir, além da obesidade, várias outras doenças, né? A gente pode combater, a gente pode prevenir com a atividade física. Sim, é um círculo virtuoso aí no caso, né? Não vicioso. Se você tem essa prática dentro do estado da sua rotina, certamente você tem muitos ganhos aí que você pode conseguir
tanto a curto quanto a longo prazo. Então, assim, eu acho que discutir esse tipo de assunto no Senado, na Comissão de Esporte e tal, é uma iniciativa muito válida. Você vê aí os especialistas falando e tal, e enfim, é muito importante. Tomara que as pessoas tenham essa consciência. Eu estou falando aqui como se eu fosse o maior praticante de esporte da face da terra. Eu não sou, mas eu tenho a consciência realmente de que os benefícios são inúmeros e que isso tem que ser realmente difundido para a grande população. Agora, olha que interessante, eu achei essa pesquisa aí do IBGE realmente chocante. Olha só, 14% dos entrevistados não gostam de exercício físico, ok, né? Não importa você não gostar, mas você tem que fazer de qualquer maneira. Né? Eu tô nessa estatística. 20% não pratica por problema de saúde ou idade avançada, ok, né? A pessoa vai até onde ela consegue ir, mas 51% não praticam por falta de tempo. Gente, falta de tempo, olha só, 20 minutos por dia, o que você faz com 20 minutos? Sério, nada. Não dá tempo de fazer nada em 20 minutos. E em 20 minutos você faz. Chocolate. Enquanto você tá ali no Reels do Instagram, no Reels do YouTube, ali perdendo tempo no seu celular, gente, dá pra fazer aí um treino funcional de 20 minutos que, poxa, vai ser muito bom. E aí entra o caso da motivação. Isso. Eu vou entender parte desses 51% que às vezes eu também entro por ali, porque você acorda cedo, pega o carro, vai levar a menina na escola, vai para o trabalho. Isso quando você não pega um ônibus de mais de 1 hora de viagem para ir, para voltar. Juntando tudo isso, quando chega no final do dia, você não tem ânimo para poder tirar esses 20 minutinhos e fazer a atividade física. Aí vem agora a parte motivacional, o nosso 11 minutos coach, né? Que é importante sim, levantar da cadeira, levantar do sofá. Chegou em casa cansado, vamos ali, faz um lanchinho leve, faz um alongamento e sai para fazer alguma coisa. Pode ser uma caminhada, pode ser um treino funcional em casa mesmo. Tem excelentes vídeos no YouTube, no próprio Instagram, que te trazem treinos funcionais que vão te ajudar a sair do sedentarismo. E aí depois, quando o seu corpo já estiver mais acostumado, já saiu do sedentarismo, você vai buscar atividades físicas mais apropriadas para a sua idade, condição física e tudo mais. O mais difícil realmente, Anderson, é isso, é começar. Porque todo mundo tem essa rotina cansativa e tal, mas se você começar, vai ser, olha, você não vai por prazer, você vai por obrigação. Aí eu tenho que fazer. Então, nem que seja de manhã, realmente deixar pro final do dia é muito mais difícil. Você já tá cansado do dia todo, mas, gente, vou falar a verdade pra você, acorda um pouquinho mais cedo. Acorda meia horinha mais cedo para você fazer aquela atividade física, você não vai se arrepender, é sério, juro para você. Até entrar na sua rotina você vai sofrer. Depois você acostuma de um jeito que o seu dia fica muito melhor, você vai ficar muito mais desperto, muito mais atento, muito mais feliz, eu diria, tá? Ao longo do dia, se você já malhou de manhã, você acorda, nem que seja uma coisa simples, tá? Nem que seja uma caminhada, como disse o Anderson, um alongamento para começar. Depois que entra na rotina, já viu a história dos 20 dias para entrar na rotina? Se você faz 20 dias uma coisa, olha, sofrendo, você vai se empurrando, você não vai feliz até entrar na rotina. Depois que entrou na rotina, depois de um mês você fazendo isso, forçando, gente, entra na sua rotina, você vai tranquilo. E olha, eu vou te dizer por experiência própria. Para mim, o dia que eu não acordo antes para poder fazer minha atividade, antes de vir pro trabalho, o dia passa lento, passa cansativo, eu fico estressada, tenho até dor de cabeça, tu acredita? E aí, o dia que sai normal, que eu faço a minha atividade como eu já tô acostumada, gente, o dia é ótimo, é tranquilo, você se acostuma, é verdade. Tá certo. Então fica o recado, pegando ali a dica do início do Conexão, hashtag fica a dica. Fica a dica. Acabou 11 minutos, né? Não precisa falar de futebol, não, né? Segue, tem que falar de futebol. Logo você não quer falar de futebol? A gente quer ficar na nossa, né? Ficar quietinho, porque senão eu vou ficar falando aí. Cara, gente, o campeonato acabou de começar, a liderança é temporária, né? Futebol é uma caixinha de surpresas. Mas é uma humildade, né? Ai, gente. Vamos falar aqui da tabela. Tá Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, Bahia, Ceará, Corinthians, Internacional, São Paulo, Botafogo, Grêmio, Vasco,
Posso chegar só até o Vasco? Pode. Não, né? Tá, Juventude, Mirassol, Fortaleza, Atlético Mineiro, Vitória, Santos, Sport na lanterna. Esporte. Quer começar falando do esporte? Eu quero começar falando do esporte. Gesiel não vai estar acompanhando a gente, então eu posso começar. Vai. Sabia dessa, Pedro, que a largada do esporte está entre as piores da história da Série A? Tô ligado. Com apenas 2 pontos, o Leão é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro e segundo o levantamento aqui do Globo Esporte, outras 11 campanhas começaram parecidas e praticamente todos foram rebaixados ao final do campeonato. Exato, houve casos aí que não acabou havendo grandes recuperações, né? Escalaram a montanha e conseguiram posições muito boas, mas realmente o início do esporte não é dos melhores, mas assim, sempre são derrotas com pouca diferença de gols. Por exemplo, esse jogo contra o Fluminense, tudo encaminhava para o empate, o jogo estava 1-1. Quem começou fazendo gol foi o Sport. Foi o Sport, o gol do Pablo de cabeça, mas o Fluminense tem um jogador que vale por 3, né, que é o Arias. Como joga esse jogador, né? Impressionante. E acabou fazendo a diferença, dando passe pro gol, e o Fluminense conseguiu o resultado aos 48 do segundo tempo, buscando dentro do Maracanã os 3 pontos, e o Sport, mais uma vez, não logrando êxito, né, jogando fora de casa. Verdade. Vamos falar então de Botafogo agora, Pedro? Falando em sofrimento, primeiro você fala em atividade física, depois você manda falar do Botafogo. Entendi. Segue sofrendo. E sofrimento contínuo. O Botafogo muito mal. O Botafogo, a gente já sabia que o jogo contra o Bahia seria um jogo complicado. Jogar lá nunca é fácil. O Botafogo não vem tendo um ano nem de longe perto do que foi o ano passado. A gente já sabia disso e o resultado de ontem só corrobora, de sábado à noite, só corrobora o que a gente esperava. O Bahia acabou fazendo um gol e podia ter sido mais. O goleiro do Botafogo ia ser expulso, não foi, voltou o VAR, quer dizer, em nenhum momento o Botafogo conseguiu igualar o jogo contra o Bahia. O Botafogo, nesse momento, é o que a gente chama de arame liso, sabe, Raquel e Anderson? Cerca, mas não machuca ninguém, né? Então, tomara que a partir de terça-feira, que tem um jogo contra o Carabobo pela Libertadores, a gente tenha uma melhora. Mas o jogo contra o Bahia, o resultado foi muito justo, e os baianos na sua 5ª vitória seguida. Pois é, né? É o que eu sempre falo aqui, a gente tem que falar sobre quem ganhou, não foi o Botafogo que perdeu, foi o Bahia que ganhou. Exatamente. O Bahia quinta vitória seguida, vencendo pela Copa do Brasil, vencendo pela Libertadores, ganhando do Palmeiras no Allianz na semana passada, e agora ganhando do Botafogo na Ponte Nova. E jogando bem. Isso que a gente tem que deixar claro. Como você disse, não foi o Botafogo que perdeu, foi o Bahia que ganhou. Exato. O Bahia vem nessa sequência de 5 jogos, depois da última derrota que ele sofreu, ele vem jogando bem, evoluindo no esquema tático, e o ataque ficou mais competitivo. E aí tá aí o resultado. Ganharam do Palmeiras com um jogo consistente, onde mostraram que estudaram o adversário e jogaram justamente nas falhas do Palmeiras. Então, o Bahia vai dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Verdade. Agora vamos falar de Palmeiras e Vasco. Eu vou até deixar o Anderson começar falando do Palmeiras, vai. Foi 1-0 Palmeiras e Vasco, aqui em Brasília, no Mané Garrincha. O jogo, olha, do começo eu achei que tava bom, o Vasco tava jogando super bem. Tava assim, pau a pau com o Palmeiras, tá? E aí, o que aconteceu? Vai, Anderson. Eu não preciso dizer nada. Se você que está acompanhando Conexão não viu o jogo, por favor, vá ao YouTube, vá às redes sociais e veja a lambança que o Vasco fez naquela saída de bola. Defesa. Tem outra palavra para definir, o Pedro? Não, delivery. Foi um gol delivery. Foi delivery, exatamente. Olha, nesse mundo de CPI das bets, você fica desconfiado. Como é que o goleiro entrega pro Hugo daquele jeito e o Hugo sai, e aí o Palmeiras vai lá e aproveita. Ele deu o passe pro gol. E fez o gol, né? O Vasco fazia uma partida muito honesta. Exatamente, tava legal. Muito honesta. No final do primeiro tempo,
O João Vitor, que inclusive foi também participou ali da lambança, ia fazer um gol que o Giai, lateral direito, deu segurou, um golpe de bicicleta ali, conseguiu tirar a bola, seria um gol certo do Vasco, viraria 1-0. Era um jogo muito, muito honesto do Vasco, assim. A gente imaginava que o Palmeiras fosse ganhar com certa facilidade, mas o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, só que esqueceram de combinar com o Hugo Moura. Exato. Que entregou o gol do Vasco, o gol do Palmeiras foi um presente. E você vacilar frente ao time do Abel Ferreira, você está pedindo para perder. É verdade. E aí, e a se destacar, o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, né? Exatamente. Um cara que veio a peso de ouro, já foi o 13º jogo dele, salvo engano, e acabou fazendo um gol aí entregue pelo Hugo Moura. Tá bom. Chega, né, de Vasco e Palmeiras? Vamos só falar, chega de Vasco e Palmeiras, vamos falar só do Gabigol? Tá, vamos pro Gabigol, vai. Rodrigo Rezende mandando mensagem pra mim de madrugada, comemorando o Gabigol neles, a gente falava, né? Foi 2-1, né? 2-1. Eu olhei ali o resultado, Pedro, ali no intervalo, e tava Flamengo 1-0, né? Isso. Aí eu disse, não vou mais olhar isso aqui não, o Flamengo vai continuar na liderança, o ataque do Flamengo é muito bom, né? Conseguiu fazer 2 goleadas nesse Campeonato Brasileiro já, e eu disse, agora vai disparar, né? Vai continuar na liderança. E aí, a minha surpresa quando chega a mensagem do Rodrigo Rezende dizendo Gabigol neles, e o Cruzeiro ganhou de 2-1. Isso, um grande jogo de futebol, tá? Um jogo muito bom, eu assisti o jogo, o Cruzeiro fez 1-0, e vinha bem até o final do primeiro tempo, só que o Flamengo tem um jogador chamado Jorge André Arrascaeta, que também passou pelo Cruzeiro, e o Arrascaeta fez mais um golaço, né, e acabou o jogo virando 1-1 no primeiro tempo. E no final, já quando todo mundo já estava conformado com o empate, o zagueiro Léo Pereira fez um pênalti em cima do Eduardo, que foi atleta do Botafogo até outro dia. E aí a torcida cruzeirense clamou pelo nome de Gabriel Barbosa, e aí ele bateu o pênalti, o goleiro fez a defesa, o Rossi, mas no rebote o Gabriel fez o gol, e aí a torcida foi ao delírio realmente, porque talvez tenha sido o jogo mais esperado da rodada, por conta desse reencontro, né? Porque o Gabriel é um ídolo gigantesco do Flamengo, e acabou aí fazendo o gol da vitória, e enfim, o Cruzeiro mostrando que não ganhava do Flamengo há muito tempo, historicamente, e acabou ontem buscando resultado no Mineirão. Isso. E para encerrar o nosso futebol de hoje, a gente fala do jogo absurdo de Corinthians e Internacional, que deu 4-2. Foi um grande jogo, tá? Corinthians 4, Internacional 2. Champions League. É verdade. Foram 2 viradas. O Yuri Alberto abusou aí da chamada lei do ex, né? Porque um jogador que já tem passagem pelo Internacional, e acabou fazendo 3 gols, e o Corinthians, na minha cabeça eu achava que o Internacional ia buscar pelo menos um empate, mas não aconteceu, não. Tava 1-0 pro Corinthians, depois 2-1 pro Inter, e o Corinthians revirou o jogo dentro do Itaquerão, e foi um grande resultado do Corinthians e um ótimo jogo de futebol. Aliás, foi uma rodada muito boa. Teve o jogo, assim como foi o jogo do Cruzeiro e Flamengo, Corinthians e Inter também foi um ótimo jogo. Pedro, passando aqui para a Copa do Mundo de Futebol de Areia, você está acompanhando? Sim. Brasil aí rumo ao Hepta, né? Sim, eu vi Hepta, né? Isso. Hepta. Rumo ao Hepta. Hepta, eu vi um pedaço do jogo contra a Itália. Isso, ficou 2-1 pro Brasil, né? Isso, o Brasil estreou contra El Salvador, fez um resultado elástico, como se esperava. O jogo contra a Itália era mais complicado, a Itália chegou a perder pênalti, né? Mas com essa vitória aí do Brasil contra a Itália, já se classificando aí para as quartas de final, essa Copa do Mundo de Futebol de Areia, que está sendo pela primeira vez disputada no continente africano,
sendo jogada nas Ilhas Seychelles. Legal. Isso, né? Pedro, quero dar mais 2 destaques aqui antes da gente encerrar o 11. O Caio Bonfim, que foi medalhista de prata no Mundial de Marcha Atlética, né, lá em Varsóvia. Na Polônia, chegou foi exatamente. Então, assim, a gente fica ligado aí nesses resultados que acontecem entre uma Olimpíada e outra, e o Caio, a gente tem um olhar mais atento, né? Justamente porque ele conseguiu uma medalha nos últimos Jogos Olímpicos, então a gente fica aí atento com os resultados dele nas competições ao longo do ano, circuito mundial, né? Não sei exatamente qual é a Copa Mundial. Isso. Que eles estão chamando mesmo. Ganhando uma medalha de prata no exterior, aí na Polônia, e vamos ver o que acontece. Ele que é aqui do Distrito Federal, né? Outro destaque. Família de atletas. Isso, exatamente. A família toda já é atleta. Outro destaque que eu quero trazer é a campeã e recordista mundial Izanelli da Silva, de 14 anos, 14 anos. 14 anos. Eu não queria deixar de falar disso de jeito nenhum. Sim. Ela bateu o recorde, é campeã mundial sub-17. Ela tem 14 anos. Ela foi campeã mundial do sub-17 no levantamento de peso, levantou 57 quilos no arranco e 77 no arremesso. Detalhe que é o dobro quase do peso corporal dela, gente. Que conquista maravilhosa é essa? É um esporte que a gente quase não acompanha, o brasileiro quase não acompanha. Não é tradicional. Mas tá vendo você que é sedentário, que a gente falou aí no início do programa? Tá vendo? Já tem uma menina de 14 anos levantando o dobro do peso dela, e você aí com medo de fazer só levantando o garfo. Tô falando pra mim mesmo isso. Mas enfim, parabéns a ela, e a gente fica de olho, né? Vamos ver o que acontece aí com ela nos resultados de competições mais à frente, né? Sei que ela tá buscando patrocínio, né, Pedro? Que ela não tem patrocínio algum. Tá em busca de patrocínio, procurando ajuda aí pra continuar a competir. Tomara que ela vá em frente, porque olha, de onde tem ela muito futuro. Ela é carioca, ela é do Rio. Carioca? Começou a treinar com amigos, assim, tipo, no fundo do quintal. É impressionante a história da Izanelli, tá super de parabéns, nossa campeã recordista. Bacana. E eu quero que você termine falando da Raíssa, nossa fadinha, claro. Então eu vou falar da Raíssa, que ganhou mais um campeonato, né? Isso. Que aí, onde foi mesmo? Eu nem sei exatamente onde foi dessa vez. Deixa eu ver sei que ela foi. Ganhou o campeonato, mas vai falar da Raíssa chovendo molhado. Parabéns pra ela, mas eu queria falar de uma outra coisa. Foi lá em Miami, a Raíssa, tá? Miami, tá vendo só? Ela ganha em qualquer lugar, ganha em Criciúma e ganha em Miami. É verdade. Maravilhoso. A gente aqui convencionou chamá-la de Imperatriz do Esporte Mundial. Exatamente. Do esporte brasileiro, por ter nascido em Imperatriz, no Maranhão. Mas eu queria destacar a final do vôlei, né? Isso. Eu falei que eu ia comentar depois da final do vôlei feminino. No domingo houve a final da Superliga masculina, e o Cruzeiro mais uma vez venceu o 9º campeonato da Superliga contra Campinas. Campinas chegou a fazer 1-0. Mas depois o Cruzeiro, pós mudanças do treinador, ganhou de 3-1. Então foi um final de semana de muitas alegrias para o torcedor do Cruzeiro, né? Porque ganhou do Flamengo no campo e ganhou mais uma Superliga na quadra. Então o Cruzeirense está muito feliz. Tá certo. É isso. Pedro, obrigada por mais essa participação, e sexta-feira a gente se encontra de novo. Eu que agradeço, Raquel. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um abraço, Anderson. Um prazer voltar a falar com você. Espero falar com você no dia que o Palmeiras esteja com vacas mais magras. Acho que não. Tá bom? Um abraço a vocês, muito obrigado, e até sexta-feira. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Entrevista. Tem campanhas da Liga do Bem em andamento. Nós estamos falando de lacres do bem e ligados nas tampinhas. É isso mesmo. Coisas que talvez você não dê tanto valor. Lacre de lata de alumínio e tampinhas plásticas. Elas fazem toda a diferença para muita gente. A gente conversa agora com a Patrícia Seixas. Ela é coordenadora da Liga do Bem, um grupo de voluntários formado por colaboradores do Senado. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda de volta. Bom dia, Raquel. Poxa, que bom estar aqui com vocês de novo. A rádio é super parceira da Liga. Super parceira. Patrícia, olha, não só a rádio, mas todo mundo aqui da rádio, viu? Vou te dizer que lá em casa é um tal de juntar tampinha. Se a gente sai pra comer, se sai pra qualquer lugar na rua, vê tampinha dando sopa, opa, é um tal de catar tampinha, catar lacre. É legal como a gente entra na onda aqui da Liga do Bem.
vira um vício, né? Vira um vício, a gente não consegue ver uma tampinha dando sopa, tem que catar e juntar. De vez em quando eu trago aqui pra Liga do Bem um tanto de tampinha, um tanto de lacre. Explica pra gente, Patrícia, por que os lacres e as tampinhas são assim tão valiosos? Bom, primeiro tem a questão da sustentabilidade, né? A gente tirar do meio ambiente aquilo que seria lixo. E o lixo que é tão difícil, né? Vai levar aí anos e anos e anos para sua decomposição. E segundo, a solidariedade. Então a gente juntou a sustentabilidade com a solidariedade, que são duas frentes que são assim fiéis lá na Liga, né? A gente vai transformar isso daí em compra de fralda geriátrica infantil e cadeira de roda. Então aí tá, né, o grande objetivo e o grande valor desses dois projetos, que são projetos que viraram lá na Liga, assim, eles são carros-chefes, né, da Liga. É verdade. Então assim, a gente já tá com mais de 200 parceiros, para você ter uma noção, uma ideia do tamanho que tá essa campanha. Aqui pelo Senado mesmo, né, Patrícia, a gente vê várias caixas ao longo do Senado aí nos corredores, caixas, garrafões, todo mundo juntando aí os lacres, juntando tampinhas para entregar lá na Liga do Bem. Agora, me conta aqui, Patrícia, você tem números dessa troca de vocês, dessa junção das tampinhas? Tem. Nós temos, inclusive, para quem quiser, a gente tem um relatório, né? Todas as nossas campanhas a gente tem relatório. E os nossos projetos também. Quantas casas a gente já adesivou, revestiu com a caixa de leite, a gente tem quantas toneladas de tampinha, porque antigamente não chegava-se a tonelada. Ano passado, mensalmente, 1 tonelada. E esse ano a gente já ultrapassou de 1 tonelada de tampinhas. Ano passado a gente estava vendendo 46 quilos de tampinha mensalmente, né? Isso é mensalmente. E agora a gente também já ultrapassou os 46 quilos de lacre, venda mensal. Legal. Patrícia, e como é que a Liga do Bem faz o recolhimento desses itens? Como que funciona? Bom, como a gente tem mais de 200 parceiros, e são parceiros assim, a gente tem muito parceiro em potencial, né? Esses parceiros a gente precisa ir lá buscar esses lacres, né? E as pessoas, eles passam a ser pontos de coleta também. E as pessoas levam a esses locais os garrafões ou os saquinhos de tampinha, porque muitas das vezes a pessoa não consegue em casa encher um garrafão daquele, né, que é o nosso coletor. Então as pessoas levam para esses pontos de coleta e nós fazemos o recolhimento, porque como eu te falei, é um número muito grande, é difícil, né, para a pessoa levar esse parceiro, levar para a gente no Senado, mas nós temos parceiros que levam para a gente no Senado. Dentro da casa é mais fácil, né, a gente fazer o recolhimento, as próprias pessoas irem lá na Liga para entregar esse material para gente. Mas funciona mais ou menos assim, ou a pessoa vai lá na Liga e entrega, ou então a pessoa deixa nesses pontos de coleta. E são vários pontos de coleta, viu, Patrícia? Eu mesma, às vezes assim, na escola dos meus filhos, que eu nem sabia que era parceira, às vezes na hora que eu encontrei um garrafão, falei, ai, que legal, que aqui também tem a parceria com a Liga do Bem, achei super legal. Olha, e eu queria te perguntar outra coisa, tem necessidade de voluntário? É claro que sim, né? Como é que eles podem ajudar a Liga do Bem? Claro, olha só, gente, é importante frisar aqui que a tampinha plástica só pode ser a PP5, tá? Outro tipo de tampinha não pode. As pessoas misturam, as pessoas colocam cápsula de café, colocam as tampinhas, aquelas de metal, e aí tá a importância do voluntário, porque a gente tem que separar esse material para vender para recicladora. Então, ir lá para a Liga para fazer essa triagem do que é tampinha que serve, tampinha que não serve, e inclusive os lacres, porque tem gente que coloca tudo. Por mais que a gente explique, tem um coletor só para lacre, um coletor só para tampinha, as pessoas misturam. E aí o que acontece? Nós temos que separar, abrir tudo para poder vender. Ou seja, vamos entregar tudo separado, minha gente. Quer ajudar? Quer juntar lacre? Quer juntar tampinha? Coloca numa sacolinha separada, né? O lacre, o que serve é aquele lacre de alumínio, né, Patrícia? Aquele lacre da latinha de alumínio, né? E é o que é mais valioso pra gente. É o mais difícil de juntar. Mais, né? E é o mais difícil de... Mas você sabe que a gente tem um setor lá, a Cotelli, né? A Cotelli é pra provocar ciúme mesmo na outra galera. A Cotelli, eles juntam
garrafões, sabe, de lacre, né? Então é muito legal. Coloca a gente tem coletor pequenininho também, né? Coloca um coletor pequenininho e vai juntando o seu lacre, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazer a diferença. E é legal que cada um vai trazendo de casa, né? Eu acho legal cada um juntar na sua casa, além lá no trabalho, você junta lá no trabalho daquilo que você consome no trabalho, mas em casa, lá em casa, por exemplo, eu junto da família toda, tia, avó, primo, todo mundo vai juntando e me entregando, porque eles já sabem que eu trago para a Liga do Bem. Aí vale o lacre, por exemplo, vale lacre de lata de atum? De sardinha? Vale todo esse tipo de lacre? Sim, todo esse tipo de lacre, porque é alumínio, né? O lacre, tanto da lacre, eu vou até, isso ficou uma dúvida, porque mas eu acho que sim, porque ele é alumínio, né? Eu sei que da latinha, mas eu vou perguntar, né, pro rapaz da recicladora, e a gente volta, você informa isso daqui no ar. Mas eu acredito que sim, porque é alumínio. Isso, é o mesmo material, né? E da tampinha, Patrícia, a tampinha, por exemplo, a tampinha da garrafa PET, a tampinha daquelas garrafinhas de vidro, às vezes de leite de coco, a tampinha, por exemplo, aquelas de lata de leite ninho, por exemplo, aquela tampa plástica também vale? Sim. Vale. A de sorvete vale, a da caneta vale, né? Vale tampa de shampoo, essas coisas, desodorante? Tampa de shampoo, limpeza, material de limpeza, de higiene, todas essas tampinhas valem. Olha aí, né? legal. E para quem não, tipo assim, a do Nescau serve, achocolatado, leitinho, tudo isso daí serve. Inclusive, aqueles potes de queijo que tem cottage, que tem iogurte natural, eles são 100% recicláveis, o pote inteiro. Aquele, né, a gente pode fazer propaganda aqui. Tampa de manteiga, tampa de iogurte. Sim, mas os potes também, você tem que ver embaixo se tem o PP5. Se tiver PP5, alguns aqui são, né, são 100%. O de sorvete também é 100%, tanto a tampa quanto a embalagem, né, o pote também é reciclável. A gente também aceita. Aquele que é molinho, sabe? Aquele que a gente compra, até às vezes para fazer marmita, aquele não serve. Ele tem que ser mais consistentezinho. É só virar lá no fundinho da embalagem realmente e procurar essa indicação que lá vai ter dizendo se realmente é reciclável, né, Patrícia? Para não entregar nada errado. E outra coisa que eu queria te perguntar, a pessoa que juntou em casa, tá juntando, no meu caso eu junto e trago para cá, lógico que eu trabalho aqui, mas quem não trabalha no Senado pode passar aqui na Liga do Bem, pode deixar com vocês? Pode deixar aqui na Liga, na Avenida N2, na Gráfica do Senado Federal. Se tiver dúvida com algum ponto de coleta, entra no nosso Instagram, tem lá parceiros, é só clicar no destaque parceiros que tem lá os endereços, ou então liga pra gente, né, 3303-1127 e pergunta, informa, olha, eu moro em tal lugar, qual o ponto de coleta mais próximo da minha casa? E a gente informa. Mas é muito bom, Raquel, que as pessoas conheçam o nosso trabalho na Liga, que venham conhecer, né? Porque vai se apaixonar com certeza e vai ser um voluntário da Liga, e é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de muito voluntário. Olha, Patrícia, inclusive a gente está recebendo mensagens aqui dos ouvintes. A Sidneia lá de Ouro Preto está aqui ouvindo a sua entrevista e ela está falando, olha, aqui em Ouro Preto a gente fica com a destinação um pouco confuso, porque ela diz que junta, ela está mostrando aqui até a foto, junta os lacres e também junta as tampinhas, mas na hora de entregar, na hora da destinação, eles não querem as tampinhas plásticas, eles querem os lacres, porque o lacre vale mais, né, Patrícia, como você falou. Vale mais. E você sabe que tem gente que manda de fora pra gente? Olha aí, ó, Sidneia, que ideia boa. Acho legal, muito bom. Vou dar essa ideia para a Sidneia, que é nosso ouvinte. Manda pra gente. E tem uma senhora que ela vai de carro visitar o irmão na Bahia, e ele tem lá um estabelecimento. O estabelecimento dele tá cheio dos nossos coletores. Legal. Patrícia, para quem quiser mandar, por um acaso, né, como a Sidneia, mandar direto de outro estado para cá para você, como que faz? Qual o endereço? Repete pra gente também o telefone, só pra gente finalizar. Isso, bom, então é Avenida N2, Gráfica do Senado Federal, e o telefone é 061-3303-1127. Tá certo. Patrícia, muito obrigada novamente por mais essa entrevista. Parabéns por esse trabalho lindo, que é o trabalho do Lacres do Bem e do Ligados nas Tampinhas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a nós. Um grande abraço e para todos os ouvintes, juntem tampinhas, juntem lacres e vem para a Liga.
Valeu, Patrícia. Obrigada. Essa foi a Patrícia Seixas, ela que é coordenadora da Liga do Bem, que é um grupo de voluntários formados aqui por colaboradores do Senado, e a gente falou hoje sobre uma das partes do programa da Liga do Bem, que é o Lacres do Bem e Ligados nas Tampinhas. Se você quer participar, junta aí na sua casa, na sua vizinhança, com seus amigos dos seus filhos, tampinha na cantina da escola, lacre. Você vai no restaurante almoçar, não deixa lá em cima da mesa não, pega aquela tampinha, junta, traz aqui pra gente, olha que legal, vai juntando na sua casa, depois você pode entregar aqui no Senado ou passar em vários pontos de coleta. Se você mora aqui em Brasília, por exemplo, você vê em vários restaurantes, em várias escolas, aqui no Senado tem vários pontos também para deixar as suas tampinhas, né, Anderson? Exatamente, alguns shoppings também disponibilizam espaços para receber esse tipo de material, outros recicláveis também, um reciclável difícil de entregar, que é lixo eletrônico, alguns shoppings também disponibilizam. Algumas escolas também já tem esse recolhimento. Lá na escola dos meus filhos, eles recolhem lixo eletrônico. É tão importante, né, a gente destinar de maneira correta para não poluir mais ainda, né, nosso planeta.